Nesse final de semana rolou o GP do Catar, a penúltima etapa da Fórmula 1. E rolou Fórmula 1 e Fórmula 2. Eu vou começar falando de Fórmula 2 porque temos brasileiro concorrendo ao título de campeão mundial de Fórmula 2, que é o Gabriel Bortoleto, que ano que vem estará na Sauber disputando lá numa equipe de base, mas vai estar lá na Fórmula 1 disputando. Na Fórmula 2 teve sprint e a corrida principal. A sprint quem ganhou foi o Oliver Berman, que também é um piloto que está dando nome ali, porque ele vai ser o futuro piloto da Haas no ano que vem. E o que pegou nesse final de semana dentro da Fórmula 2? A Bortoleto está disputando com o Isaac Hadjar, que é o piloto da Red Bull. Nesse momento eu não torço para a Red Bull, tá? Não tem como torcer. E aí, o Bortoleto fez uma corrida incrível. Ele ganhou aquela corrida, chegou em primeiro lugar, mas acabou tomando uma punição de 5 segundos por ter atravessado a linha da entrada do pit lane. E ficou na terceira colocação, né, descontando os 5 segundos de punição dele. O que deixou o final de semana seguinte agora, que vai ser o GP do Abu Dhabi, a final da Fórmula 2 e Fórmula 1 dessa temporada, com uma diferença de meio ponto entre Gabriel Bortoleto e Isaac Hadjar. Eu acho que eu vou ter que tomar suco de maracujá pra assistir essa corrida, eu vou ter que tomar um calmante. Xenon tava lá em Campos do Jordão. Não, a gente assistiu. Você assistiu, a gente assistiu junto? Não, assisti no aeroporto. No aeroporto. E ele lá falando, não, que raiva, que droga. Porque a diferença era melhor, né? A vantagem do Bortoleto era melhor. Mas ainda não garantia campeonato, mesmo se ele ganhasse essa corrida, porque o Hadjar chegou em terceiro. Então, pontuou bem também. Então, acompanhem a Fórmula 2, final de Abu Dhabi agora, esse final de semana. Final de semana que dia, Xenon? Eu acho que quando esse podcast for ao ar... Que dia que vai ao ar esse podcast? Quarta-feira. Então, amanhã? Amanhã. Ah, não. Então, acompanhem a final da Fórmula 1 e 2 nesse final de semana, dia 6, 7 e 8, GP de Abu Dhabi. O que você tem a dizer sobre essa final da Fórmula 2? Sei lá. Achei muitos altos e baixos, né? Mas o brasileiro teve muita má sorte o final de semana inteiro. Eu achei que não foi culpa dele, foi culpa da equipe. Que ele deu azar de... quando pediu pra ele retornar, pra ele não entrar, né? Porque tinha dado safety car. Era a hora que ele tava... Exata que ele tava entrando já Mas no também pit foi lane. má sorte, velho. Então, foi má sorte. Foi má sorte. Porque ele tava no lugar errado na hora errada. Pois é, então... Ele fez o que tinha que fazer. A corrida era pra ele ter ganhado. Porque se não fosse essa situação aí, se não tivesse sido... Se o safety car tivesse sido acionado, o virtual safety car tivesse sido acionado um pouquinho antes, uns 10 segundos antes... Daria tempo dele passar de ele boa. não teria entrado. Não teria. Nos boxes, teria voltado ali ainda na frente do Paul Aron e teria ganhado a corrida, porque apesar do Paul Aron estar mais rápido, ele estava mais rápido, ele tinha um carro mais rápido do final de semana, o Bortoleto estava na frente e estava difícil ultrapassar, e o Bortoleto foi ultrapassando os pilotos que estavam à frente com pneus duros, mais desgastados. Os pilotos, o Aaron, né? Porque ele largou em segundo. O quê? Bortoleto. Não, sim, o Bortoleto largou em segundo. Então, mesmo o Aaron fazendo a pole, ele fez uma ultrapassagem muito bonita em cima dele. Sim, fez uma largada muito forte, né? Não é porque você falou que ele passou muita gente, ele passou mas, só o Aaron. Não, depois que deu safety car. Depois da parada nos boxes, ficaram na pista os pilotos que largaram com duros. Entendi. Me desculpa, Xena. Incluindo o seu companheiro lá, o indiano, o Maini, que eles tiveram que tirar da frente dele. Tiveram que chamar o Maini pro Kush Maini pros boxes pra ele sair da frente do Bortoleto. Aquilo ali eu não sei não, viu? Era pra ele ter ficado. O Bortoleto ainda pediu pra ele ficar na pista e segurar, pelo menos por mais uma volta, mas tiveram que chamar. Mas o Kush Maini não ia ajudar o Bortoleto de nenhuma forma. Porque os dois são tretados já. Já não sabia dessa treta. Além de que não, teve uma corrida que ele jogou pra fora o Bortoleto.
o Kushmain jogou para fora o Bortoleto ultrapassou ele também fora da pista por causa disso, e aí o Bortoleto tomou 5 segundos de punição, foi lá em Silverstone. Não, dessa eu não sabia, não. Além de que na Invicta, os pilotos também ali, não na Invicta, mas na Fórmula 2 no geral, geralmente os pilotos têm mais independência, sabe? Você não é meio que piloto da equipe, você meio que comprou a sua vaga ali. Entendi. Você comprou seu assento ali e tá passando por lá. Mas quem vai pra Na Fórmula Fórmula 1 2. é o Bortoleto, não é o Maine. Também tem isso. Chupa essa. Tá bom, então. Então, vamos ter que acompanhar aí. No próximo Xenoncast, vamos acompanhar e vou comentar a vitória do Bortoleto. Mandem boas energias, porque ele vai ser campeão mundial. E claro, rolou a Fórmula 1. Corrida, assim, que muita gente ouvi comentando, falando que... peraí que eu tirei aqui do negócio. Uma corrida que eu vi muita gente falando que não foi nada emocionante, que não foi boa. Eu acho que pra quem acompanha a Fórmula 1 há um bom tempo, as corridas geralmente não são emocionantes. Se tem um safety car, se tem uma bandeira amarela, se tem muito abandono, já é uma corrida emocionante, porque geralmente não tem muito disso. Não, eu acho assim, a corrida teve... Eu não acho que a corrida foi muito emocionante. Eu acho que Acho que foi uma corrida com muitos assuntos, muitas histórias para contar. Foi uma corrida movimentada, você diria isso? Isso, teve muita movimentação. Agora, claro que a disputa pela primeira colocação em nenhum momento existiu. O Verstappen sempre teve controle da liderança, ele estava dominando a corrida, então assim, a disputa pela vitória em nenhum momento teve. Apesar dele ter fechado o Norris ali numa relargada, mas no geral não teve disputa. Porque não a corrida teve. foi controlada pelo Verstappen o tempo inteiro. Lembrando que ele não tem o melhor carro do grid e conseguiu fazer isso, né? Mas deu uma melhorada o carro da Red Bull. Deu uma melhorada nesse final de semana, né? Até o Pérez estava ali num lugarzinho melhor. Se o Pérez chegou no Q3 é porque o carro deu uma melhorada. E o final de semana começou pela sprint. E eu quero comentar com você essa fala do Norris, porque a vitória da sprint foi Norris, depois Piastri, né, em segundo. Não, foi o Piastri. Desculpa. A vitória foi do Piastri, porque o Norris freou para ele, bem na linha de chegada, ele freou e deixou o Piastri passar numa atitude assim que foi polêmica, mas que eu acho que foi meio que uma reparação histórica pelo GP de São Paulo. Uhum. Só que até aí tudo bem, foi uma atitude que ele teve, que eu achei, né, já que ele quis como piloto, beleza. Só que aí depois que acaba o GP, ele fala... eu não estou aqui para ganhar sprint. O que você achou disso? Tá aqui para ganhar o quê, então? Eu acho que um piloto não deveria falar isso. Que não tá aqui para ganhar. Qualquer coisa que tiver ali para ganhar, ele tem que ganhar. Ele tem que dar o melhor dele. Achei muito... Assim, ele poderia ter falado que seria uma... Que queria, né, reparar o que aconteceu no GP de São Paulo. Só falar e pronto. Que... Daí acaba, corta. Aí não, aí ele teve que estender e falar mais. Falar que só um agradecimento ao Piastri que me ajudou na disputa do campeonato. Só que agora, nesse momento, já que eu já perdi o campeonato, eu vou retribuir. Exatamente. A gente vai precisando ouvir mais as relações públicas dele. Sim, se ele não precisa ganhar corrida de sprint, que ganha a corrida principal. Mas cadê? Não rolou. Cadê as vitórias em corridas principais? E tem quantas vitórias esse ano? 3? 2? Acho que são 2 ou 3. Acho que são 3. Então, pouco. Contando com o sprint, né? Não, sem contar em sprint. Então não sei. Ele venceu Miami. Ele venceu Miami, venceu Holanda, Singapura. E o que mais? Desde Singapura ele não vence, então. São 3 vitórias. Vem pontuando bem. Nessa última corrida ele não pontuou tão bem, porque ele levou uma punição meio severa ali. Muita gente falou que a punição dele foi mas exagerada. Tá no livro de regras, né? Aquela punição tá prevista. Mas assim, visto que teve realmente em outras corridas, teve gente fazendo coisas... Não sei, mas coisas piores, não sei. Tomaram 10 segundos. E o dele foi o ápice da punição que tem. O Hamilton, por exemplo, ele andou a mais de 100 km por hora dentro do pit lane. Então, com várias pessoas por perto, e foi uma situação bem mais perigosa do que o Norris. Sim. Mas a regra dizia que ele só tinha que pagar um drive-thru. Então,
assim, é o livro de regras que mandou. E assim, eles não querem que as regras sejam cumpridas? É. Eles não E eu querem, acho que né? O povo, todo mundo não ficou muito satisfeito quando o Verstappen tomou 20 segundos de punição lá no México. As regras não estavam sendo seguidas. Então, assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. É sempre assim. Por isso que eu não fico rindo quando um piloto que... Eu nunca gostei de ficar rindo quando um piloto sofre uma injustiça da FIA. Por quê? Porque semana que vem vai ser o piloto que você gosta, por exemplo. A FIA é sempre inconsistente. Eu acho que essa é a palavra da FIA, porque às vezes tem corrida que ela deixa passar várias coisas que você fala, cadê a punição disso aqui? Por exemplo, eu tenho certeza que teve uma corrida nesse ano que o Norris não foi punido por false start. False start. Por largada, procedimento errado de largada. Tenho certeza. Por quê? Porque nessa situação ele não obteve vantagem. Diferente, ele se prejudicou. Entendi. E o Hamilton nessa largada ele também se prejudicou. Sim. Ele Ele até pediu perdeu desculpa. posições. Sim. Ele fez o false start, depois voltou para a embreagem. E aí que ele vai. Por isso ele perde aquelas posições na largada. Então assim, ele teve a largada falsa, ele cometeu, só que ele não ganhou vantagem. Então assim, será que vale mesmo a punição? Eu com a certeza que o Norris não recebeu punição nesse ano por causa de uma situação similar. E nesse GP já ocorreram, do Qatar, ocorreram bastantes punições mesmo. Os comissários estavam trabalhando ali ferrenhos. Nesse final de semana, sim, né? Eles mudaram, né, o diretor de provas lá. Começou já Começou já pelo quali, onde Verstappen fez a pole e depois tomou uma punição de uma posição, dando a pole para o Russell, que perdeu a posição já na primeira curva e gerou uma treta ali entre Max Verstappen e Russell, que está dando o que falar. O clima entre Red Bull e Mercedes já não é bom há muitos anos, então isso esquentou mais, tendo Toto Wolff e Christian Horner falando ali, dando umas farpadas uns nos outros na entrevista, um no outro. E eu acho que eu nunca vi o Max e o Russell falando assim de algum piloto dessa forma tão irritada como eles deram essas declarações. Foi um arranca-rabo, né? Foi, não foi? Uhum. Eu achei a punição foi bem leve, né? Então assim... Mas pra que vai punir ele? Se não tava na volta, se o Russell não tava em volta rápida. Não tem porquê. Qual que é a justificativa de punir o Verstappen se o Russell não tava em volta rápida? O Russell basicamente fez o quê? Ele acelerou muito na volta de aquecimento dele e freou em cima do Verstappen. Ali é complicado. Eu tava vendo que parece que a FIA dá uma... Eu esqueci o nome dele. Enfim, ele tava comentando que quando um piloto vem de vários qualis atrapalhando os pilotos, já teve punição, já aconteceu isso, ele recebe uma punição severa. Quando é um piloto que não faz, ele recebe uma punição mais branda, como foi o caso do Verstappen, porque ele não tem histórico de ficar atrapalhando. Eu vi isso. Eu li isso. Tá, mas a regra... Mas... A regra principal é que ele tem que estar em volta rápida. Isso. E isso não aconteceu. Então, assim... E aí tá gerando vários burburinhos. E mesmo se o cara tenha histórico de atrapalhar outros pilotos, isso não pode influenciar na decisão dos comissários. Porque ele pode atrapalhar pilotos em voltas rápidas, ele pode atrapalhar pilotos em qualifies em 10 provas. E nessas 10 provas ele vai ser punido, certo? Sim. Na 11ª, se ele não atrapalhou, na 11ª, se ele não atrapalhou, ele não vai ser punido. Não. E na 12ª, se ele atrapalhou, ele vai ser punido de novo. Pronto, é só seguir o regulamento. Então é a FIA, né, sendo inconsistente ali. Tem hora que segue o regulamento, tem hora que não. Exatamente. E aí, ao final da corrida, deu Verstappen, Charles Leclerc e Piastri. Russell, que fez a pole no finalzinho da corrida, tomou 5 segundos. Não entrou pro pódio. E o que eu tinha colocado aqui? Um ponto forte também. Você tomou 5 segundos? No final da corrida. De quê? Foi
Eu notei que ele tomou 5 segundos no final da corrida. Eu vi no Ressaca F1. Já falo que eu assisto no Não, Ressaca. mas nunca. Foi não? O Piastri, não, pode ter tomado, mas o Piastri já tava em terceiro. Não, mas não interferiu na colocação dele. Tá. Mas ele tomou 5 segundos. A gente falando das punições, entendeu? Isso não. Ele tomou 5 segundos de punição. Vamos ver se eu acho. E a Alpine, hein? Fez uns pontos legais lá com o Gasly. Gasly super representou ali a Alpine. E o Zhou também é importante ser evidenciada a corrida do Zhou aqui no Shadowcast, porque o carro da Sauber deu uma melhorada. Deu uma melhorada, foram os primeiros 4 pontos, né, desde que ele começou, desde que o Zhou começou a estar na Fórmula 1. Ele não tinha pontuado ainda, né, essa temporada. E ele ganhou como piloto do dia. Foi. Porque ele fez uma excelente corrida. Vai virar piloto de reserva da Ferrari, né, ano que vem? Ainda não falaram nada, mas eu acho que ele vai virar o piloto reserva da Ferrari. E falando nessa coisa assim de piloto reserva, dança das cadeiras, eu achei que eu não ia dar essa notícia aqui nesse podcast esse ano. Pérez não será, de novo. Quem disse isso? Motorsport. Pérez não será o piloto da Red Bull ano que vem. É pra glorificar de pé, eu não preciso nem ser... não dá pra eu ter... Falar, não toma partido, porque você tá apresentando o podcast. Cara, não dá pra defender. O Pérez é igual o Lance Stroll. Não dá. O GP de Abu Dhabi será o último GP dele pela Red Bull. Eu acho que ou vão descer ele pra Racing Bull, ou ele vai ser o piloto da mídia, igual fizeram com o Daniel Ricciardo. Ele vai virar um reserva igual o Daniel Ricciardo e vai entregar. Ele não vai descer pra Racing Bull. Não vai? Não tem como. Não tem como, então. Então, é melhor ainda. A Racing Bull é pra pilotos jovens. Até o Daniel Ricciardo. Mas o Daniel Ricciardo foi. Não, mas foi uma... o Daniel Ricciardo é diferente. Aquilo lá Ninguém fala dele também. É porque eles queriam ver se ele poderia assumir o posto da Red Bull.